como advogado do direito das famílias, e estive até alguns meses como presidente da Comissão de Divulgação e Combate à Intolerância Religiosa da OAB do Rio de Janeiro. Nesse momento, eu estou aqui somente como uma voluntária para criar pontos com vocês. Aqui é a Fernanda, enquanto pessoa, disponibilizando o pouco que eu sei ou muito que eu possa contribuir para que as informações possam nos envolver e que a política de paz e de intolerância ela sabe? A política de paz ela precisa existir. Nessa construção de paz no mundo, no Brasil, historicamente, o preconceito, a discriminação é quase como normal hoje. Ainda que as guerras tenham ocorrido ao longo dos anos, né, com todas as épocas que nós vivemos no mundo, nem sempre se fala sobre a liberdade religiosa, sobre a paz, com a vontade de querer fazer. Sábado aqui aprender um pouquinho sobre a diversidade religiosa. Na verdade, me corrijo, liberdade religiosa. Me chamo Malone Machado, né? Estou membro hoje da Comissão de Direito Antidiscriminatório da OAB-RJ Seccional. E o direito antidiscriminatório, ele nasce há pouco tempo, é um direito relativamente novo, não é um direito muito antigo, e vem ganhando uma força muito grande por conta da amplitude dos seus assuntos. Normalmente, quando se fala de direito antidiscriminatório, a gente associa quase que de forma automática aos recortes sociais. Veja, por que isso acontece? O direito antidiscriminatório, o racismo, na verdade, tão combatido muitas das vezes através de comissões de intolerância religiosa e combate à igualdade racial, começou a ser usado dentro do âmbito do judiciário, a verdade é essa, que as pessoas começaram a pedir paridade. Opa, peraí, eu sou LGBT, ela é uma mulher preta, então se ela tem um crime contra ela imprescritível, onde é que está o meu direito à liberdade de ser quem eu sou, também enquanto pessoa LGBTQIAPN+. Então você começa a fazer algumas associações buscando sempre na questão racial. Então veio o direito antidiscriminatório e diz assim, peraí, então agora nós vamos instituir um ramo do direito, que é o direito antidiscriminatório, que vai falar sobre a discriminação religiosa, a discriminação racial, a discriminação sexual, né? E engloba tudo isso. Eu, em algum colóquio desse, alguns colóquios, se eu não me engano, eu cheguei a defender que a igualdade e respeito entre as pessoas, o ser humano, a gente só consegue construir quando a gente traz o ensino de base. E em algum momento eu falei que o ensino religioso, enquanto cristão, e critico isso, muitas das vezes nas escolas e nos colégios, quem teve ensino religioso aqui vai confirmar, era cristianismo. Não tinha uma outra religião que se ensinava dentro das escolas. Mas se você tem uma religião, você deve ter garantido o seu exercício, a sua profissão, né, e a prática do seu culto religioso. Né? O Wallace tocou aqui em algumas situações na fala dele, algumas questões aqui sociais, e eu queria destacar também por quê. Eu não acredito de verdade que pessoas que estejam aqui nesse momento, né, não percebam essas distinções em nossa sociedade, no local de trabalho, nas faculdades, nas escolas e etc. Mas é bom sempre trazer essa reflexão. Eu, enquanto aliado da causa racial, ao lado da Fernanda já há alguns anos, gente, eu sou transparente.
Muitas coisas eu ouvia, aprendia, entendia, mas não via na prática. E a Fernanda, isso é racismo. Eu, caramba, não percebi, porque a cabeça dela, quem ela é, as tantas vezes que ela já foi, talvez, agredida dentro de quem ela é, por ser uma pessoa negra, já capta. E nós, enquanto pessoas brancas, muitas vezes não temos. Mas é preciso que a gente esteja atentos, entender? Eu agora, todo lugar que eu entro, eu procuro pessoas pretas. Não tinha esse hábito. Virou um negócio assim que eu entro no restaurante, sentei e eu falo, caramba, de novo é o garçom. A gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter essa sensibilidade. Porque eu acredito que somente assim a gente consiga construir. Porque, veja, ela fez esse trabalho comigo, tá? Do cotovelo, trabalho do cotovelo, viu o que aconteceu? Eu, caramba, não tinha esse olhar para isso. E aí, existem algumas tensões entre liberdade religiosa e antidiscriminação. Por exemplo, conflitos em locais de trabalho no uso das vestimentas religiosas. Bom, é óbvio, inclusive já saiu até em televisão, crianças que foram para uma festa de escola, né, que não precisavam usar o seu uniforme escolar, mas que foram agredidas e escanteadas por conta das suas vestimentas. É quem ela é, está na essência dela, ela traz a casa dela junto com ela. Nós levamos hoje nossos princípios, nossos valores, aquilo que praticamos. Isso está atinente a quem somos. É nosso. O seu olhar, a sua visão, a sua análise vai partir sempre do que você tem de bagagem, né? Isso é fato. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado num turbante, num cordão, na Bíblia, enfim, né? A gente não pode ser tão alarmista muitas das vezes com aquilo que se apresenta para nós enquanto diferente. Escolas de ensino religioso, limite entre educação e doutrinação. Educação, Wallace, nunca é demais, mas a doutrinação estraga realmente porque você se segrega, né? Negativa de serviços, Wallace falou, com base em crenças religiosas, e eu pulo para o último. Discussão sobre os limites da liberdade religiosa quando colide com o direito à igualdade de outros indivíduos. Não é porque eu tenho a minha religião que eu preciso, desculpa a palavra, encher o saco do outro no meu trabalho, na escola, na faculdade, querendo que ele entenda a minha religião para trazê-lo para o meu campo religioso, né? Então, era isso, muito rapidamente e breve, já estourei meu tempo. Eu quero dizer que eu estou muito honrado em mais uma vez participar desse colóquio. Eu quero cumprimentar não só essa mesa, mas a toda a plateia, na pessoa do Wallace, que tem se engajado em questões que realmente são de admirar, Wallace. Aquele encontro que a gente fez sobre o direito dos autistas, aquilo ficou para a minha vida. Por quê? De novo, direito antidiscriminatório não é direito racial, não é de combate à intolerância, não é. É das diferenças, seja em que campo for. Bom, muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria pegar um gancho, me permite, né, sobre que ela está falando da questão da delegacia, estava batendo papo aqui. Existe uma coisa chamada mancha criminal. Vou dar um exemplo. Se tiver na rua B tantos assaltos a pedestres, por exemplo, se ninguém chiar, se ninguém for para a delegacia não vai poder saber. Não dá para fazer um ordenamento de policiamento. Já está coisa feia na questão da segurança aqui. Se não tiver esses dados, temos que gritar realmente para que se crie mancha criminal. Até para ter uma cobrança, o quê? Eu acho um absurdo na Zona Oeste não ter uma delegacia especializada sobre intolerância religiosa. Aí o que eles vão negar? Pô, aquilo é uma bicha criminal, aquilo nem tem. Para que se criar? Olha isso. O que eu vou expor? Né? Eu escrevi muita coisa aqui porque eu fiz um mestrado em ciência da religião, estudando o fenômeno religioso. Eu fiz uma pesquisa, como curioso, dos trabalhos de final de curso. Não teve um sequer que falou sobre a matriz africana. Olha isso. Vocês não são citados, tá?
Eu fiquei curioso, por que ninguém cita? Né? No meu trabalho falei sobre a religiosidade brasileira dentro do lar. Incluí também vocês, terreiro e tal. Eu aproveitei e incluí. Aí eu coloquei aqui uns textos aqui para colocar a baile. A gente aprende muito, né? Fiquei honrado por ouvir os dois. Olha o meu tema que eu coloquei assim: a intolerância religiosa sendo legitimada pela nossa omissão. O que vai ser debatido aqui, não é todo mundo aqui tem concordância, talvez é uma concordância, combater a intolerância religiosa. O que reside aqui é ações, como vai ser feito. Esse aqui é o debate. Agora é unânime aqui, todo mundo tem o mesmo conceito, né, sobre a intolerância religiosa. Isso aqui é pacificado. Mas como vai ser feito? Como combater? Quais são os dados que nós temos, né? E eu tive colocando aqui o seguinte, ó. Ser intolerante diante da intolerância é uma posição que exige sabedoria e discernimento. Quando enfrentamos comportamentos ou discursos que promovem a discriminação e o ódio, a neutralidade não é uma opção. Só que a nossa neutralidade tem que ser colocada para o outro. Essa que é a questão. Talvez alguém aqui, eu espero que não tenha com isso, né? Olhando essa minha vestimenta aqui, que é chamada de klezma, ele fala isso, mas ele é mais tranquilo, católico. Mas às vezes a gente sofre isso também, né? Dentro da própria religião. Há uns, acho que antes da pandemia, a campanha da fraternidade, um ano que eu não me lembro agora, era sobre tráfico humano. Eu fiz um curso na Secretaria Nacional de Segurança sobre tráfico humano. Ninguém me chamou. Eu assim, gente, eu estou à disposição. Ninguém me chamou. Chamaram gente que não tinha nada a ver, não era lugar que fala. A gente fala muito essa expressão. Ninguém me chamou. Não é isso? É muito tranquilo para mim usando essa roupa? Talvez sim. Mas se eu não posso ser feliz, se quem está do meu lado não é feliz. Em 1988 teve um temporal aqui no Rio de Janeiro que devastou o Morro do Andaraí. Não sei se alguém ainda é de lá e lembra disso. Eu era mais novo, tinha cabelo preto, estava lá limpando lá o entulho. Eu olhei, tinha um terreiro que foi invadido. Ninguém estava ajudando. Estava eu e mais dois colegas, a gente era de grupo jovem, católico, certo? Vai dar verificação nessa casa aqui. Tivemos que ter mobilização. Olha o olhar da discriminação, já naquele tempo. Não é isso? Só que eu vou fazer aqui, ou não vou me prolongar mesmo. Eu vou trazer para vocês aqui uma tragédia. Tragédia. Não sei se vocês estão sabendo, saiu o censo demográfico de 2022. Para mim é uma tragédia. Vamos lá. Censo demográfico aponta que na favela do Brasil, isso tem no Google, você pode pesquisar. Há mais estabelecimentos religiosos que assumam o total de instituições de ensino e de saúde. Quando eu falo instituições religiosas, esquece vocês, são templos neopentecostais na sua maioria. Assalamu alaikum, que saudação islâmica, paz de Deus esteja sobre vocês. Agradeço em primeiro lugar o Wallace aqui para fazer esse convite, né, para participar nesse evento maravilhoso. Realmente todos os eventos que a gente participa, apesar de que muitas vezes os custos são muito comuns, que a gente vê nos lados, é muito importante, apesar de que infelizmente nós temos o nosso círculo muito fechado por enquanto, né? E isso mostra que ainda não tem reconhecimento dessa doença de intolerância, né? Isso não é algo que é combatido no nível mais alto, no nível mais amplo, né? E por isso, muitas vezes, quem sai para fazer essa luta são as próprias pessoas que são perseguidas, né? E eu posso falar isso também com muita autoridade sobre perseguição, porque sabemos muito bem como a comunidade muçulmana Ahmadiyya sofre, e a comunidade muçulmana em geral sofre a perseguição, né? Obviamente aqui o Islã ou os muçulmanos estão em números poucos, falando mais concretamente aqui no Rio, né?
E por isso não vê assim tantos números de preconceito, de discriminação. Mas mesmo assim a gente consegue. Eu, por exemplo, líder religioso da comunidade muçulmana, recebo muitas denúncias das pessoas, das mulheres muçulmanas que usam o véu. Agora imagina, já que a gente estava falando aqui, eu estava falando e depois outros palestrantes também falaram sobre essa parte de um ambiente de trabalho com o vestimento próprio, né? Porque para um muçulmano, para uma mulher muçulmana ou para um homem muçulmano, vestir adequadamente ou cobrir a cabeça não é um vestimento, é uma identidade. Então, não tem opção sequer. Não, ninguém pode ter lá as coisas de religião, ninguém pode expor. Não, mas ninguém está expondo, é a minha identidade, eu vou assim. A mulher muçulmana vai assim, então não tem escolha. E por ser essa identidade, muitos lugares as mulheres não são aceitas com o véu. Eu tenho muitos casos, os casos que são do Rio, a gente faz questão de denunciar também, mas infelizmente a gente está lutando contra uma mentalidade, uma coisa que é baseada desde o início. E eu acho que, obviamente, como foi falado aqui, não é fácil de mudar isso, mas com a educação nós podemos combater isso. E falo aqui desse lugar, né, de gerente para povos e comunidades tradicionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima. Estamos no equipamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, que o mestre Tartaruga conduz muito bem, né? Uma salva de palmas para ele. Funciona um núcleo de educação ambiental, né, que é ligado ao Centro de Educação Ambiental da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, esse equipamento estava totalmente, né, mestre, jogado ao relento, né, durante o governo de Marcelo Crivella, e aí a partir de 2021, né, na outra gestão também da SMAC, e agora na gestão da nova secretária, a gente, né, foi recuperando espaço. esse equipamento, né? Então, aqui nós todos conseguem ver, senhoras, algumas das produções, né, são feitas aqui no núcleo, né, tanto pelo mestre quanto também pela equipe da Márcia, que é a gerente do Centro de Educação Ambiental. Então, feita essa falha institucional, parabenizo o Babá Wallace, né, por essa iniciativa que é fundamental para promover o diálogo entre diversos segmentos aqui e também entre diferentes órgãos da prefeitura que tratam da pauta, né? Eu não trato na perspectiva religiosa, né, propriamente dita, os povos tradicionais, porque sigo a política nacional de desenvolvimento sustentável para os povos e comunidades tradicionais, que foi instituída pelo decreto 6040 de 2007, né, o decreto presidencial. E a partir disso, a gente vem desenvolvendo políticas ligadas à promoção dos direitos das populações tradicionais, né? Eu, acredito que, além da linha do combate, da denúncia, das investigações que precisam ser feitas, né, com atos de tolerância religiosa, a gente precisa também trabalhar numa linha, e principalmente dentro do governo, que é de promoção, que é de desenvolvimento de programas, de políticas, né, de estruturas que dentro do Poder Executivo a gente consegue implementar e financiar. E aí eu faço uma reflexão aqui. Eu acho que a população brasileira, pós-88, né, a gente já tem aí alguns anos de período democrático, já se acostumou ou já entendeu, né, Diego, como trabalhar com os instrumentos do Poder Legislativo. Eu penso a todos, acho que eu sou um dos mais novos daqui, né? Pensa meu pai Marcos, pensa a todos. É uma alegria muito grande participar. Hoje de manhã eu fiquei pensando no que eu poderia falar sobre intolerância, né? Algumas pessoas me conhecem de internet, eu sou um pouco falador demais, eu brigo, e hoje dentro da prefeitura a gente às vezes tem que se conter um pouquinho para não falar o que a gente pensa, às vezes de fato, para falar para uma sociedade no geral, né?
E eu li essa frase: a intolerância religiosa é uma barreira que nos separa como sociedade e nos impede de evoluir. Então, primeiramente, eu queria muito pedir uma salva de palmas para o nosso babá aqui, ó, o Wallace. Porque eu acho que quando a gente debate, a gente consegue se entender de alguma forma, né? Eu penso de uma forma, ele pensa de outra, cada um pensa de uma forma, mas eu acho que dá pra gente se unir, né? Dá pra gente não se esquivar. Eu falo pelo povo de Candomblé, e a minha grande... Eu acho que o grande beliscão ali que me dá, como o pai Bruno, que faz evento, como o meu pai Marcos também, é ir pra rua, para poder a gente mostrar a cara que a gente tem, para poder mostrar a nossa vestimenta. Hoje mesmo eu vim de Uber, e quando eu entrei no Uber tinha uma Bíblia em cima do Uber, né? Não questionando, cada um tem a sua religião, mas foi nítido que na hora que eu sentei, o motorista aumentou o volume do Uber. Então assim, eu não posso me esconder com as minhas vestes. E ele também não pode me proibir. A gente tem IBGE, censo, que coloca a população do Candomblé lá embaixo. Mas será que essas pessoas estão sendo entrevistadas diante de tantos eventos que a gente faz, carrega uma multidão de gente? Será que é só aquela porcentagem mínima que realmente tem ali? Então, assim, eu acho que é um assunto muito amplo, eu também não quero me estender muito, quero falar em nome da Coordenadoria da Diversidade Religiosa, no que a gente puder estar ajudando, contribuindo com vocês, a gente está de portas abertas também, a todo mundo que queira fazer evento, ou que queira fazer algum tipo de denúncia. A gente tem o 1746, que é o nosso canal da Prefeitura, né, para poder fazer todo essa ligação de denúncia contra a intolerância religiosa. A nossa irmã ali citou sobre uma única DECRAD. A gente tem realmente essa única DECRAD lá na Rua do Lavradio, né? Pelo doutor Ieda. A delegada Doutora Rita. O delegado. Então, está tendo uma preparação de outros profissionais para que essas DECRADs também possam se expandir por outros lugares. Mas isso também não é só a DECRAD, tinha que ser toda a delegacia, tinha que ter pelo menos um para poder registrar e a gente se sentir um pouco mais seguro diante da nossa fé, que cada um segue. E é isso. Arte de pensão dos mais velhos e dos mais novos, me chamo Dalva, sou coordenadora do MIRSO, né, da Zona Oeste, é o primeiro movimento interreligioso da Zona Oeste, e é um prazer, Babá Wallace, estar aqui hoje com vocês, né, e assim, peguei um pouquinho das falas de todo mundo, principalmente, né, uma fala que me chamou muita atenção do senhor, né, porque, da parte católica, porque realmente as manchas que existem na Zona Oeste de denúncia praticamente não existem, infelizmente. A gente faz uma procura, inclusive a gente teve uma conversa, né, sobre isso, de uma pergunta que me fizeram, por que a gente não achava essas manchas. Infelizmente, as pessoas que moram na Zona Oeste, elas não denunciam, porque existe todo um medo por trás daquilo dali. Porque infelizmente a gente vai sair dos nossos, tá, de Campo Grande, de Santa Cruz, não é o centro de Campo Grande, é os subs que existem em Campo Grande, não é os bairros, não é o meio de Santa Cruz, não é o foco em Santa Cruz, são os subs de Santa Cruz. Uma pessoa para sair, tá, de dentro de um rola, de dentro de um cesarão, para fazer uma denúncia do lado de fora, primeiro que ela tem que ter coragem, tá? Porque tá arriscado ela chegar numa delegacia e fazer a denúncia para um cara que trabalha lá dentro, tá? Que faz parte do movimento lá de dentro. Então, isso tudo é uma coisa muito difícil, tá? E não vai estar nunca. Infelizmente, a gente na Zona Oeste, né, como em alguns lugares, a gente não vai ser olhado, exatamente por causa disso. O medo nesses locais, ele toma conta dessas pessoas. Assim como vocês estão vendo, né, o tráfico de Israel, essa questão toda dos traficantes, do que houve no Brasil, do que há lá dentro, do que as pessoas têm medo de trazer aqui para fora. Isso tudo acontece nesses bairros, só que infelizmente são bairros de difícil acesso, tá?
Fácil acesso para eu e Iango, por exemplo. Iango morando em Santa Cruz, eu moro em Campo Grande. Nós andamos pelos bairros, nós conhecemos os bairros, nós sabemos da dificuldade que é ter um movimento na Zona Oeste e que é morar na Zona Oeste. Às vezes a gente fala, ó, o MISO está disponível a receber, né, as denúncias de intolerância religiosa. E se vocês souberem a dificuldade e o medo, as pessoas chegam perto de mim e falam assim, Dalva, pelo amor de Deus, não fala pra ninguém. Eu falei assim, mas como que eu vou fazer sua denúncia se eu não conversar com alguém? Não, pelo amor de Deus, eu tenho que não fazer a denúncia. É muito triste isso, tá? É muito triste, mas isso existe. E a gente está vendo todos os dias isso acontecer. Tá? Todos os dias. E infelizmente, a gente, como o Léo falou, a gente precisa realmente de políticas públicas, tá? Que incluem o nosso povo. A gente precisa ser colocado dentro dos censos, que as nossas casas possam colocar nossos filhos. Olha só, eu moro onde? Eu moro em Campo Grande, eu moro em Vila Nova, tá? Vamos tentar conversar, achar quem mora em Vila Nova que pode fazer um censo dessas casas dentro desses locais. Eu moro em Madureira, eu moro em um certo bairro em Madureira. Quantas casas existem nesses locais? Até isso é difícil para o nosso povo. Por quê? Porque para fazer isso, nosso povo tem que se unir. Falar de diversidade religiosa é um tema muito complexo e grandioso. 5 minutos é muito pouco para falar, então serei breve, direto e objetivo. O gatilho, o pontapé inicial para que nós possamos começar a espalhar a semente e colher fruto sobre a diversidade religiosa e liberdade de culto é começarmos a educar dentro de nossa casa de candomblé. Os babalorixás começarem a pegar nossas crianças, nossos adolescentes que estão começando agora, que vão pleitear, que vão lutar pelo seu espaço público, estamos falando de política pública, que vão ocupar o espaço público, a política pública, essa semente de combater, de poder falar e pleitear os seus direitos, de onde está, com quem, como e como se portar. Por muito tempo nós chamamos muita atenção do povo de matriz africana, nós pretos, fomos obrigados a chamar a atenção com algumas atitudes agressivas, né? Panelasse, batendo na panela, indo para a rua, e não souberam exatamente conduzir e chamar essa atenção. E fomos por muito tempo tirados como e fomos colocados à margem da sociedade. Graças aos nossos ancestrais que lutaram por cima de nós, que se abdicaram, que se dedicaram, hoje nós temos a liberdade. Fala, a expressão, a Constituição que nos trouxe, né, essa nossa liberdade para podermos falar, para nos explicar. Então a primeira coisa que precisamos é começar a educar dentro das nossas casas de candomblé. Não precisamos mais fazer tanto barulho. Hoje nós temos uma caneta. Com a força dos nossos orixás, nós conseguimos se formar, vamos conseguindo dar uma boa educação para nossos filhos, formar nossos filhos, tanto os filhos biológicos quanto os filhos de orixá, né? E quando eu falo hoje, é porque nós perdemos muito tempo. Nós pretos, nós fomos escravizados, nós fomos proibidos, nós fomos obrigados a não ter o nosso espaço na sociedade. Perdemos tempo. Hoje nós não temos mais tempo, nós temos pressa. Nossa colega, eu estou hoje na Superintendência de Promoção da Liberdade Religiosa do Estado do Rio de Janeiro. Essa superintendência, ela funciona dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos, dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Então a temática da promoção da liberdade religiosa, como outras temáticas, tem políticas públicas administrativas no sentido de favorecer o diálogo, de promover o direito à religião e à religiosidade de cada um, de crença, de mudança de crença e até mesmo de não ter crença. Porque o Estado, ele é laico, mas ele não é laicista. Ele não pode ser inimigo das religiões. As religiões desenvolvem no Brasil e no mundo
um papel de grande relevância para todos nós. Não fossem as religiões, nós não teríamos as universidades, as santas casas, os hospitais. Quando as tragédias ocorrem, os primeiros que chegam a acolher os necessitados são os religiosos. Por quê? É uma necessidade nossa, enquanto raça humana, saber o que há no pós-morte, o sobrenatural, o que vem depois de fechar os nossos olhos, daqueles que nos foram caros, que morreram. O que aconteceu? A religião busca decifrar esse grande segredo que todos nós, enquanto seres humanos, possuímos. Então a religião, ela é importantíssima em todas as suas manifestações, e o Estado tem que garantir o seu direito à liberdade, até contra o próprio Estado, porque quando o Estado vem querer regulamentar, cercear, impedir, como aconteceu em alguns momentos, recentemente com a pandemia, quanto foi ceifado do direito de liberdade religiosa das pessoas, terreiros fechados, igrejas fechadas, onde teve que se adaptar com a rede social, a forma de poder acolher, quando cada um estava fragilizado e buscava o quê? No seu líder religioso, no seu orientador, uma maneira de acolhimento, de aconchego. Então o Estado também tem que se policiar, e no Brasil nós temos esse cuidado, para não nos qualificarmos com outros países, que o próprio Estado é a religião, o próprio dirigente é a entidade mística. É só analisar a cultura no mundo. Eu sou Rubens Almeida, sou espírita, sou da condição diretor executivo do nosso CES, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e gostaria muito de trazer uma contribuição com a visão espírita com relação a essa maravilhosa ação que é de buscar soluções para esse, como nossos amigos falaram, esse câncer que nós temos na nossa sociedade, que é a intolerância religiosa. Perceber no outro, pela sua fé, pela sua roupa, pelo seu comportamento com relação a Deus, sua ligação com Deus, ser algo que lhe custe, infelizmente, até a vida. Então, eu fico muito feliz numa atividade como essa, muito feliz mesmo, porque eu sou muito suco, falando da minha experiência, eu sou suco disso aqui. Porque eu nasci na Umbanda e minha avó com a fé enorme, era a brincadeira que nós fazíamos. Nossa, a gente vai para a igreja católica fazer catecismo, todo mundo fez tudo e de noite estava no centro. E assim foi a vida. Assim foi seguindo nossa construção como brasileiro. Não fui só eu morava aqui, provavelmente vocês conhecem aqui no São José, em Madureira, quase todo mundo era assim. As crianças de manhã estavam na igreja católica, de noite no centro, eventualmente estávamos numa igreja batista ou numa Assembleia de Deus, por exemplo, que tinha perto da nossa casa. E estas relações fortaleceram muitos de nós esse entendimento de que somos iguais. Então, depois de eu passar muitos anos na Umbanda, quando me tornei adulto, lá com meus 20 e tantos anos, me afastei um pouco, e de repente me descobri que a doutrina espírita me respondia algumas perguntas, e eu passei a me dedicar à doutrina espírita. É muito importante quando nós ouvimos aqui a questão do poder público, a questão das circunstâncias legais, mas eu acho que a maior contribuição que o Espiritismo pode trazer é com relação às questões pessoais. Tá? É muito importante quando o nosso irmão fala o seguinte: vamos nos educar dentro das nossas casas de candomblé. Tá? E essa experiência que o Espiritismo pode trazer para ajudar nessas soluções. Por quê? Nós temos como base, uma das bases da nossa doutrina, da nossa filosofia, que todos nós fomos criados por Deus, nosso Pai, simples e ignorantes. O nosso olhar, o meu olhar como espírito, é que todos dentro dessa sala somos absolutamente iguais. Filhos do mesmo Pai, no nosso caso, o entendimento de ser inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e aí estamos aqui numa diversidade que vamos perceber que esse nome desse Deus, de Oxalá, a Pai amado, enfim, não importa. Tá? Mas importa que somos todos filhos desse mesmo Pai, iguais.
estamos naturalmente, para nós espíritas, no mundo de provas e expiações, onde passamos pelas nossas dificuldades. Hoje eu estou um homem negro, amanhã eu vou ser uma mulher branca, uma encarnação, e assim por diante. Essa é a nossa visão. E a partir disso, o que é que nós pensamos? O Espírito de Verdade, que é o Espírito que Jesus promete, que vai trazer a doutrina espírita, uma das orientações que ele nos dá é que nós temos que nos amar e nos instruir. E é dentro disso que a nossa contribuição pode ser importante, a partir da nossa visão. A educação. Eu, particularmente, senti um grande amor pela educação. Tem bastante professores aqui, não tem? Deve ter bastante professores, né? Eu sou, graças a Deus, eu sou professor também, sempre tive essa visão. Se educar, né? Como ouvimos aqui, ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso. É a construção da sociedade que vai criando esse monstro que temos de combater. Então, se eu preciso me instruir, nós temos essa experiência, por exemplo, na casa onde eu trabalho, no Lar Paulo de Tarso, em Copacabana, nós temos uma escola com 430 crianças em período integral, lá no Pavãozinho Cantagalo. Não sei se algum de vocês conhecem. Tá? Então, qual a nossa ideia ali? Foi muito bom ouvir, né, aqui alguns dos nossos irmãos falar. A questão não é doutrinação, que você falou, né? Não é doutrinação, por quê? Ali dentro, a criança fica de 7 da manhã às 5 da tarde, tendo tudo o currículo, e na parte da tarde as questões de esporte, arte, enfim, várias situações, e somos espíritas. Os dirigentes da escola são espíritas, a maioria dos trabalhadores são espíritas, mas dentro do escopo das crianças tem pouquíssimos espíritas. A maioria é evangélica, a grande maioria é evangélica. O que nós fazemos? Dizemos que o nosso Deus é melhor que o deles, que a nossa doutrina é melhor, que o nosso pensamento é melhor. Não. Nós temos a ideia de fazer com que essas crianças compreendam que todos somos iguais, formando cidadãos. Também eu vi com muita alegria que se não fizermos cidadãos, nós não vamos fazer bons religiosos. Porque primeiro de tudo, nós temos que estar dentro de nós nos transformando. E é importante porque dentro da parte extracurricular, e eu dou aula no 9º ano nessa disciplina, a disciplina se chama Espiritualidade e Vida. Não é um momento em que eu digo que o livro dos Espíritos é melhor que a Bíblia, ou que o livro dos Espíritos é melhor que o Alcorão, ou do livro dos Mormons. Não. É um momento onde nós ficamos como uma disciplina que é importante para o escopo da criança na educação, dizendo para ela que tudo que ela tem na vida, tá, tem uma ligação espiritual. Tem alguma coisa que remete ao espírito, à divindade, a Deus, a Oxalá, enfim, uma questão de fazer mudança pessoal. Fazendo mudanças pessoais, como o meu irmão fala, dentro das casas, dentro da igreja, dentro de qualquer espaço, nós vamos poder nos transformar e esse monstro um dia há de ruir. Obrigado, meus irmãos. Muito bom. Eu vou, assim, dar uma pincelada, porque são 5 minutos, mas eu acho que eu vou usar uns 6 minutos. Então, para adiantar, acelerar, a fé Bahá'í é uma religião mundial independente, fundada por Baha'u'lláh. Baha'u'lláh significa a glória de Deus. Bahá é glória, Ulá, Alá, a glória de Deus. Em meados do século XIX, ela surgiu na Pérsia, atual Irã. Ela enfatiza a unidade espiritual de toda a humanidade e busca promover a paz mundial e a fraternidade entre todos os povos. As principais crenças é um Deus único. A fé Bahá'í é monoteísta, acredita em um Deus único, eterno, incognoscível em sua essência, mas que se revela à humanidade através de mensageiros divinos. Que mensageiros divinos? Abraão, Krishna, Moisés,
Zoroastro, Buda, Cristo e Mohammed. Cada um deles trouxe ensinamentos para guiar a humanidade em sua época. A unidade da humanidade. Todos os seres humanos são criados iguais por Deus e pertencem a uma única família global. A fé Bahá'í se opõe a todas as formas de preconceito e discriminação. A harmonia entre ciência e religião. Ela vê a ciência e a religião como duas vias complementares para a busca da verdade. Uma não anula a outra, embora a gente veja isso. Evolução espiritual. A humanidade está em um processo contínuo de evolução espiritual e social. O social que a gente está buscando aqui que seja feita de uma forma mais coesa, mais humana. O propósito da vida é desenvolver virtudes espirituais e contribuir para o progresso da civilização. Ela também promove princípios como igualdade entre homens e mulheres, educação universal e eliminação da pobreza e a justiça social. Não é o que a gente busca? Não é o que a gente sempre está falando? As religiões não contribuem também para essa eliminação de pobreza, né? Quando faz as nossas atividades em prol de uma coletividade, ela dá ênfase na unidade em todos os níveis, individual, social e global. Na fé Bahá'í existe a ausência de clero. Como assim? A fé Bahá'í não possui clero profissional. A comunidade é administrada por conselhos eleitos democraticamente, anualmente, até para que não haja aquela perpetuação, né, de estar sempre. Então, eu posso me candidatar colocando o meu voto lá em mim mesmo, e são eleitos sempre 9 membros. Escrituras sagradas. Os escritos de Bahá'u'lláh e de seus sucessores constituem as escrituras sagradas da fé Bahá'í. Então nós temos um livro sagrado que determina todas as leis e todos os princípios a serem seguidos. Um calendário próprio, um calendário composto de 19 meses com 19 dias. E os lugares sagrados da fé Bahá'í se encontram em Israel, na cidade de Acre e em Haifa. E o objetivo principal da fé Bahá'í é contribuir para a construção de uma civilização global, pacífica, próspera, onde os seres humanos possam viver em harmonia e realizar seu potencial espiritual. Porque se nós temos uma religião, nós cuidamos do espiritual. E por muitas vezes, a gente só vê o material. É o enriquecimento, é o poder. E o espiritual, onde é que fica? É muito fácil você falar, né? Ah, eu sou religioso. Mas e o seu espiritual, onde é que está? A fé Bahá'í está presente em praticamente todos os países do mundo e conta com milhões de seguidores de diversas origens culturais e religiosas. Seus ensinamentos oferecem uma visão unificadora para a humanidade e inspiram indivíduos e comunidades a trabalhar para a construção de um mundo melhor. Então, esse é a nossa contribuição como Bahá'ís para a humanidade. E a gente costuma falar que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos, né? E a gente prega também a unidade na diversidade. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Certo? Somos folhas de uma mesma árvore, né? E gotas de um mesmo mar. E é essa mensagem que eu, como Bahá'í, já há 40 anos, estou passando para vocês.
Se precisar mais informações, barrai.org.br. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, bênção a todos, que a Jurema Sagrada abençoe. Eu sou Diego, conhecido como Dom Malandro Juremeiro, sou criador oficial do primeiro projeto que fez o Santuário do Zé Pilintra na Lapa, no Rio de Janeiro. Sou criador da lei municipal do Dia do Zé Pilintra para a cidade do Rio de Janeiro, junto com os vereadores. E a partir desse objetivo público, de trazer o nome do Zé Pilintra e da espiritualidade de matriz africana, porque ele permeia todas as outras espiritualidades, e muitas vezes espíritas fazem outros estudos, a gente não se prende a uma questão. Por quê? A Jurema Sagrada, para nós, de matriz africana, que procura inicialmente um entendimento do porquê das religiões no país, ela vem instaurada como a primeira religião afro-indígena brasileira. Então, a partir disso, quando a Jurema Sagrada ela sai da pagelância, o primeiro homem ainda vivo, dizendo, foi Zé Pilintra, que traz essa Jurema de dentro da mata para fora, que a gente chamava de catimbó antigamente. E depois ela ganhou o nome da árvore, que é a árvore sagrada nossa, e para os católicos, para os evangélicos, foi aonde que Jesus descansou. Então essa árvore ela tem um simbolismo muito grande, a gente usa vários outros ritos de outras religiões, como o nome de Salomão, e dentre outras coisas. E quando a gente incorpora isso aqui no Rio de Janeiro, a gente tem as nossas macumbas populares, que era a macumba carioca, que inseria muitas dessas religiões dentro dessas favelas, onde que vinham negros e outras pessoas de outros países escravizadas pelo Rio de Janeiro, que era a segunda capital. Mas a Jurema Sagrada ela permanece no Nordeste. Então eu fui para lá ganhar meu entendimento, ganhei minhas funções através dos espíritos que me deram esse caminho de luz. E hoje eu faço as políticas públicas, sociais, através do Dia do Zé Pilintra, através do patrimônio sociocultural, que a gente criou, que é o patrimônio cultural carioca, que é o santuário tombado pela cidade do município, pelo Instituto do Patrimônio Histórico, e a gente também conseguiu tombá-lo pelo IFAM. E o que acontece com essa relação de criar uma lei municipal de um espírito que todo mundo considera vadio, vagabundo, marginal? Então, em 1891, quando vai mudar a nossa relação para os não mais escravizados, a gente fala da lei da vadiagem a partir de 1940, quando o pessoal fala que começa a ser institucionado. Mas se a gente aprofundar um pouquinho mais, a lei da vadiagem ela já começa entre as linhas em 1890. E, consequentemente, a gente para pensar, mas só foram os negros que foram julgados como vadios? Não. Quando eu estouro a lei do Zé Pilintra no dia 7/7, eu ganho um clamor popular dos ciganos. E ninguém entendia o porquê. Porque dentro das favelas, os membros das comunidades eram zeladores de santos, capoeiras e ciganos. Tinha diversas comunidades de clãs ciganos escravizadas aqui no país. Foramente isso também, os indígenas que também participavam desses ritos. Então, quando a gente começa a englobar e entender o que é a nossa diversidade cultural, étnica, religiosa, a gente tem que entender como é que se forma a nossa sociedade, basicamente. Hoje a gente tem um governo do Estado extremamente racista, com Cláudio Castro no poder, com as secretarias desmontando tudo que a gente faz o tempo inteiro, não tem um orçamento. A gente tem um grupo interno, eu sou da Comissão de Combate à Intolerância do Estado do Rio de Janeiro, sou membro da CECI, aqui como todos os outros também, com vários que compõem a CECI, estou com a minha irmã Brindal e com vários outros amigos com o GT, para trabalho e discussão e debate com a Polícia Civil e com a Secretaria de Segurança, para a gente conseguir realmente fazer essa proposta de outras delegacias no estado todo, principalmente Campos, Santa Cruz, e rodar a cidade dos estados, para que a gente realmente possa fazer do seguinte modo: não adianta a gente abrir delegacia de crime racial, intolerância religiosa, se os policiais continuam matando nas favelas, se os policiais não respeitam criança na porta da escola, não respeitam pessoas dentro do hospital quando estão acamadas, e tem que ter um zelador de santo, a polícia vai lá e tira a pessoa, o pai de santo é muito santo. Então, a partir disso, a gente está fazendo uma política pública de que inserir líderes religiosos, como vocês, como nós, como os muçulmanos, nossos irmãos que também estão aqui, para ensiná-los a fazer um curso de preparação com a OAB, por favor, pelo amor, para que a gente possa inserir todos os religiosos e fazer um ensinamento para que esses policiais possam atuar com dignidade, porque eles estão indignos da própria profissão até hoje. A gente está vendo que a gente não tem relação pública com a segurança pública para o nosso lado.
Por que a gente fala de falhas quando a gente faz a denúncia? Hoje a denúncia, quando a gente chega, como a Linda não falou, a gente sai da favela para denunciar, é perigoso. E além do mais, quando a gente chega na delegacia, se a gente fala de crime de intolerância religiosa, de racismo, eles compõem como agressão. Muitas vezes verbal, ou até quando acontece depredação, que machucam, ou até já findaram o homicídio contra ciganos, pastores e dentre outras pessoas, paisanos, deram como agressão, com invasão de domicílio, mas nunca como intolerância religiosa. Entende? Então, a partir desse momento, quando a gente faz a leitura social, para a gente falar de políticas públicas do candomblé, do Ifá, da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo, a gente tem que começar a entender por onde que a gente vai começar a cobrar. E essa cobrança é fundamental em união. Hoje a gente faz o colóquio aqui, mas a gente pode se auto-organizar para cobrar instituições públicas. Caso precise, a gente se junta e vamos fazer pressionar o Serviço Público de Segurança Pública para nos dar respaldo, porque a partir da segurança pública a gente tem um orçamento estourado para 122 bilhões de reais sendo utilizados nossos para botar fuzil, para matar preto e pobre na favela. E quando a gente vai ver orçamento da educação social, é 1%, 2% no máximo, e olhe lá, e quando esse dinheiro sai. Então a gente precisa se auto-organizar como religiosos em todas as patentes, para que a gente possa lutar por uma diversidade religiosa de verdade e parar de a gente ficar se debatendo para saber quem sabe mais ou sabe menos, porque a política é feita lá dentro do governo do Estado para a gente, tá bom? Na primeira fala, eu só voltei aqui porque o Diego olhou para a gente ali e falou assim, a OAB inclusive, né, falando sobre a questão da participação das instituições, tá, dos entes públicos ou não, nessa construção. E aí não tem como a gente não ressaltar, Diego, que a Fernanda, enquanto presidente de comissão de intolerância religiosa aqui da OAB Madureira e Jacarepaguá, veio sofrendo alguns entraves para o desenvolvimento do seu trabalho ali dentro da subseção. Eu hoje me coloco como candidato a presidente da subseção Madureira e Jacarepaguá, e a gente está trazendo isso, abrindo as portas da OAB, como outro evento que a gente já fez lá, e o Wallace já usou o nosso espaço, porque nós também temos uma função social, né? Então nós, enquanto candidatos, eu no meu caso, enquanto candidato a presidente da subseção Madureira de Jacarepaguá, me coloco não só a serviço da advocacia, ou do juridiquês, ou da letra, ou da norma, para mais do que isso. Me coloco a serviço de vocês enquanto sociedade. Entrem na OAB, ocupe esse espaço. Com certeza, dia 25 de novembro agora vai ter eleição. Eu ganhando, vocês terão ali uma casa que será de absolutamente todos. Era isso que eu queria deixar para vocês. Falem para os advogados que vocês conhecem, Malone Machado, número 10. Me segue lá na rede social para não esquecer, Malone Machado. E avisem aos advogados que vocês conhecem aqui da região para que votem em mim. Fernanda é minha candidata a vice-presidente junto comigo, para que a gente faça isso. Receba, chapa 10. Tá? Obrigado, gente. Obrigado. São os mais velhos, as mais novas, a Cristiane também sou uma artista, mulher de axé também. Não sou mãe de Santo Sofia. Para mim é uma honra estar aqui, podendo estar aqui com vocês, conversando com vocês, falando um pouquinho. Eu sou enfermeira de formação. Eu vim enquanto pesquisadora, né, enquanto doutoranda, estudando na área sobre saúde mental, sofrimento psíquico da população negra, mas eu também aqui encontro algumas carinhas conhecidas porque, enquanto CNPJ, eu sou da Secretaria Municipal de Saúde. E eu acho que é muito interessante, pegando a fala das primeiras mesas, eu achei muito interessante a questão que vocês trouxeram da denúncia. A gente, enquanto saúde, a gente tem um mecanismo chamado notificação de violências. E essas notificações de violência só acontecem quando as pessoas sabem que existe esse órgão, que é o SINAM, que tem essa folha de notificação de violência. E dentro do motivo, da causa, o que levou a ter aquela violência, tem racismo, intolerância religiosa e inclusive as LGBTfobias. Então é importante também que o povo de axé, que a gente possa também estar falando sobre isso dentro das suas casas, que quando for atendido dentro de uma unidade de saúde, vocês podem solicitar se se tratou de alguma, se o atendimento também foi causado por conta de
de uma violência causada por intolerância religiosa, racismo, LGBTfobia, essa folha precisa ser preenchida pelo profissional. Então, isso também é uma coisa que acho que a gente precisa empoderar a população precisa ter conhecimento de que existe essa notificação, não é denúncia, ela é feita como um dado pra gente que soa como um dado epidemiológico. Então, a gente precisa desse dado para que a gente também construa políticas públicas dentro da saúde. Então isso é muito, muito importante que as pessoas conheçam essa notificação. Ela está em todas as clínicas da família, em todos os hospitais, emergências, todos os equipamentos de saúde, equipamentos de educação, estou falando aqui pela saúde, eles têm acesso a essa folha e qualquer profissional pode fazer esse preenchimento. Então é muito importante que a gente notifique para que a gente também gere dados. Porque hoje, quando vocês olham, hoje a gente tem uma plataforma, avisa quando eu estiver passando babá. A gente tem uma plataforma chamada App Rio, que ela é pública, todas as pessoas podem entrar, fazer filtro, tá? Qualquer pessoa pode fazer esse filtro e aí selecionar a cor das pessoas, o sexo das pessoas, e aí vocês conseguem ver a violência. E tem um link que leva diretamente para a violência. E quando a gente olha, a mesma coisa que foi falada na segunda mesa, que não há, as pessoas não dizem que existe racismo, mas quando você vai olhar lá, não tem notificações de racismo, tá? Então é muito importante que a gente notifique, né? E para isso, essa notificação, o profissional de saúde, quando o usuário ele chega lá e fala, olha, cadê minha folha de notificação? Eu sofri uma violência, eu quero que seja notificado. Então isso não tem efeito de lei, tá? Mas é dado epidemiológico pra gente. Porque eu sei que isso acontece, mas a gente não consegue traçar nenhum tipo de política ou estratégias de ação de enfrentamento a essas violências, porque a gente não tem dado. Se a gente não dá, a gente diz que é subnotificado, né? Assim como também os casos de violência que não são denunciados. Aí sim, é uma denúncia crime. A gente sabe que é crime, que acontece, mas muitas vezes não chegam às delegacias. Eu acho que vou aproveitar também esse gancho para falar que a gente tem hoje, agora falando em Porto, né, SMS, Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem o Programa Municipal de Saúde da População Negra Carioca. Ele está muito ainda embrionário, está começando a dar os seus primeiros passos nessa implementação dessa política, que é a política que está em consonância com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E dentro dessa política tem um eixo que fala de povos tradicionais, quilombolas e povos de matrizes africanas. Então é importante também que vocês estejam nesses debates, como foi falado com o Babá Leonardo, né, que trabalha dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, que vocês também estejam nesses espaços, porque essa política ela transversaliza por todas as secretarias, né? Então a gente precisa também fazer esse diálogo com outras secretarias para a gente poder expandir essa política e para que as pessoas possam conhecer também. É uma lei recente, é uma lei, a PL 873, ela passou, né, ela foi aprovada em 2022, final de 2022, né, que é a Lei Lenora Mendes Louro, e ela vira um programa, né, municipal de saúde da população negra em janeiro. Em janeiro ela é instituída esse grupo gestor, e esse grupo gestor, o qual eu estou fazendo parte, ele hoje está dentro da prefeitura, no 6º andar, por enquanto provisoriamente, na sala 615. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Fabiana Lima, eu sou advogada, sou mestranda em Direito e Políticas Públicas na Unirio, sou professora da Uniswan também e pesquisadora na FGV Direito Rio. Hoje eu acho que eu vou ser breve, todo mundo já falou aqui muito bem sobre a questão da intolerância religiosa, apesar de eu ter um pouco de ressalva sobre a semântica da palavra intolerância, né? A intolerância, ela remete a tolerar, enquanto a gente não quer tolerância, a gente quer respeito, né? Então seria na verdade, o desrespeito religioso e não uma intolerância, né? Nós temos lá no artigo 5º, no inciso 6, a proteção à liberdade de crença e aos locais de culto também. E aí a gente está aqui no Brasil, a gente sabe que a intolerância religiosa ela não é nova, né? Ela vem lá, as grandes guerras no mundo começaram a partir dessa intolerância, apesar das minhas ressalvas, a palavra intolerância. E aí aqui no Brasil a gente tem o primeiro fenômeno de intolerância religiosa, que é com a descoberta do Brasil, né? Que na verdade não foi descoberta. E aí a gente tem as primeiras violações, a violência à liberdade de crença aos povos originários
e aos negros escravizados, né, que não poderiam a partir dali mais cultuar a sua crença e teriam que necessariamente se submeter às crenças europeias. E aí eu pego esse gancho dessa fala para falar exatamente que as violações em relação à religião, elas estão mais enviesadas aos povos de matriz africana, assim também como aos povos originários, mas de uma forma mais forte, uma forma mais pujante às religiões de matriz africana, muito em razão do racismo. E aí eu faço um paralelo, uma diferenciação entre o desrespeito religioso, que todo mundo chama de intolerância, e o racismo religioso, porque ele é bem diferente, ele é bem sutil. O racismo é uma construção bem refinada, né, para que a gente não possa percebê-lo. Então ele é uma construção refinada. Então a gente precisa diferenciar, enquanto a tolerância ela está ali pautada naqueles atos discriminatórios, o racismo está ligado diretamente à violência, né, a queimar os locais de culto, né, a agressão física e verbal às pessoas que professam as religiões de matriz africana. É assim, eu sou da Bahia, né? Eu sou de Salvador e eu nasci, né, no Candomblé. E assim, lá em Salvador, eu não tive tanto contato com essa discriminação. Eu posso até ter, né, abrir isso aqui com vocês. Eu vim ter mais aqui. E assim, se vocês pararem para pensar, né, quem é que guarda o fio de conta? Às vezes a gente vai para nossa, né, para nossa casa, para o nosso terreiro, e a gente vai com a nossa roupinha dentro da mochila, né? Poucas pessoas vão vestidas, né, e assumindo isso, porque a gente tem medo, a gente tem receio às vezes de ser até mesmo assassinado, né? Sofrer agressões físicas, verbais, e aquilo ali acabar com o nosso psicológico de alguma forma. Então, para além de uma construção, né, sobre políticas públicas, a gente tem que saber que políticas públicas construíram o racismo nesse país, né? A partir do momento que a gente tem aquela lei que criminaliza a capoeira, né, que criminaliza a vadiagem, que atinge principalmente os negros libertos, né, a gente tem várias legislações que contribuíram para o racismo. Então o país ele tem que assumir, né, como política pública que ele tem sim responsabilidade em desfazer as políticas públicas que reforçaram o racismo. Por exemplo, na Bahia, os terreiros, na década de 60, eles eram cadastrados numa delegacia de polícia. Na Paraíba, os líderes de religião de matriz africana tinham que passar por um laudo psicológico para poder atuar enquanto líderes religiosos. Então, são várias as violações que nós sofremos e que a gente não vê nenhuma outra religião sofrendo. Por exemplo, a gente foi parar no Supremo uma DPF que discutiu o sacrifício animal, né, como se as religiões de matriz africana fossem as únicas que fizessem, né, o sacrifício animal, sem falar do sacrifício halal, o sacrifício rocha, que era do hinduísmo e dos muçulmanos, e que nunca foram contestados, nunca foram parar no STF. Né? E aí a gente teve que lutar, brigar por algo que é nosso, a liberdade de crença. Então, assim, é muito importante que a gente verifique que todos nós somos iguais perante a lei, todas as religiões merecem o respeito de forma igual, mas nesse país a gente sabe qual é a religião que é mais perseguida e o porquê. Né? Então eu quero deixar como reflexão que se o país construiu políticas públicas extremamente racistas, ele tem o dever e a obrigação de ir exatamente no caminho contrário. E nós somos agentes transformadores disso. Eu, enquanto pesquisadora, eu, enquanto professora, faço o meu trabalho de formiguinha e convoco todos vocês para que a gente esteja também, e não esperar apenas do poder público, mas que a gente também possa fazer esse trabalho de desconstrução na nossa comunidade onde a gente está inserido. Tá? Eu quero agradecer a todos, pedir a bênção aos líderes religiosos aqui presentes, agradecer ao Baba Wallace pelo convite e deixar essa reflexão para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Todos, desculpa o atraso. Eu sou Papelão Cristiane Santos. Estou na intolerância religiosa desde o GT de Intolerância Religiosa, que cria o Conetria. E falar de intolerância religiosa é conhecer um pouco o Brasil, né? A gente começa... Eu vou sentar porque é tradição nossa nunca ficar acima, né? Eu tenho que ficar na direção do olhar com vocês, como a gente faz na aldeia.
Falar em intolerância, a gente fala do começo do Brasil, e a gente tem dois agravantes no começo da iniciação do Brasil, do que é o Brasil hoje, né? Nós temos a Companhia de Cristo, que é expulsa por compreender o nosso modo de viver e se juntar a nós. Então, nós temos indígenas católicos, temos indígenas praticantes de matrizes africanas. Eu sou praticante de matriz africana, que é dita africana e é dita não africana. Eu sou catimboazeira. Eu sou do Catimbó de Jurema, sou da casa de pai Érica Juremeiro, que é de Pai de Cá, que é de Pernambuco. Então eu trago muito essa raiz. Conheço muito bem o candomblé de vocês, porque eu convivi com uma Imbiata de Iemanjá, convivi com outras IAs. Então eu trago muito essa vertente do quem é o Brasil, e todos nós nascemos católicos e conhecemos o catolicismo. Então a intolerância religiosa, ela te direciona a não gostar do outro, a não respeitar o outro. E quando a gente fala de questão indígena, até hoje somos perseguidos. As nossas casas são queimadas, nossas casas de rezas, principalmente os do Guarani Kaiowá, por causa de terra. Se nós nos dizemos indígenas, temos direito à terra. Se somos descendentes, temos direito à terra. E o Brasil não nos reconhece identidades indígenas que não sejam nascidas na aldeia, justamente por causa do território. Então, como tratar isso na intolerância religiosa? Como tratar o catimbó, que é esquecido dentro da intolerância religiosa? E qual é a primeira religião do Brasil? É o catimbó de Jurema. Só que ninguém fala isso, vai dizer que é Umbanda. Então, a Umbanda a gente não vê como a primeira religião. A nossa religião é o catimbó, que é a junção do povo banto, aonde eu estou aqui representando a rainha de Ambika Batswila, que é banto, teve agora recentemente no Rio de Janeiro, e traz muito isso de não voltarmos só a olhar para o passado, porque o passado vai ser só sofrimento, e a gente sempre vai achar que nós somos povos que não merecemos estar sentados ou adiante das cadeiras como todos. Então vamos tentar amenizar o passado e botar o pé na frente agora no futuro e dizer: nós somos, vocês são reis, vocês são rainhas africanas, nós somos os donos da terra. Os europeus nos ensinaram muita coisa e temos que nos apropriar do que eles ensinam, porque se a gente for ficar botando o dedo na ferida toda hora, nós não vamos andar para lugar nenhum, vamos estar sempre brigando entre nós mesmos. E é isso que o poder quer, é isso que o poder público nos direciona, a não nos vermos como iguais, e sim vermos como diferentes. Porque a rainha faz muito isso. Quem teve com ela esses dias foi: olhe para o seu lado e veja quem você é. Você consegue olhar para o seu lado e ver quem você é, se ver no outro. Então, quando a gente passa a se ver no outro, a gente começa a caminhar. E um GT de tolerância religiosa, ele já existe. A gente tem que se apropriar daquelas cadeiras lá. Quando eu comecei em 2014 na intolerância religiosa, eu não sabia nem por que eu estava lá. Meu padrinho pediu para ir lá numa reunião e eu fiquei durante todos esses anos. E assim a gente faz, a gente senta, ouve e tenta fazer como um galo, uma palavra só para chegarmos adiante. É isso, para isso que existe a CECIA, o CONEPLIA e demais órgãos de intolerância religiosa. Nós não nos fazemos presentes, a OAB a gente não se faz presente. A OAB tem a parte religiosa que a gente não se faz presente. Precisamos nos fazer presentes nesses locais, ocupar os nossos espaços. Porque quando a gente ocupa o nosso espaço, as nossas leis e os nossos direitos de ir e vir são respeitados. Eu acho que é só um pouquinho que eu posso contribuir.